Democratas versus Republicanos. Trump. Biden. Casa Branca 2020. Chegou a hora do nosso debate. Duas visões distintas sobre os mesmos assuntos que vêm sacudindo e arrepiando essa reta final de eleição americana. E para isso, nós vamos receber aqui no Casa Branca 2020, ele, representando os democratas e o ponto de vista pró-Biden. Eu tenho o prazer de receber Joel Pinheiro da Fonseca, que é economista pelo INSPER, mestre em filosofia pela USP, colunista do jornal Folha de São Paulo e da revista Exame. Não só isso, como integrante do nosso Morning Show aqui na Jovem Pan. E representando os republicanos e o ponto de vista pró-Trump, temos conosco o empresário, economista e jornalista Paulo Figueiredo Filho, que tem pós em Relações Internacionais pela London School of Economics e em US Government, Governo Americano e Negociação por Harvard, e é um economista pelo MIT. Senhores, muito bem-vindos aí ao nosso round 2 do debate aqui do Casa Branca 2020, e não há outro assunto para a gente tratar antes de qualquer coisa, né? O debate de terça passada foi uma chance ímpar de seduzir e conquistar os eleitores indecisos nos principais campos de batalha, os estados que, como nós mostramos, poderão definir o vencedor da Casa Branca. E até o próximo debate, no dia 15 de outubro, né? Espera-se que a cifra de votantes já tenha aumentado significativamente. E embora a votação já esteja em curso e mais de 1 milhão de americanos tenham depositado já as suas cédulas nas urnas ou em caixas de correio, o número representa apenas 0,8% do comparecimento às urnas registrado na eleição de 16. Então, inclusive, o tema final que concluiu o debate foi sobre a integridade do processo eleitoral, onde Trump colocou sob grave suspeita o sistema de cédulas e votação pelos correios. O que de concreto tem aí, hein, Paulo? E qual a estratégia de Trump ao aventar essa possibilidade? Bom, já que você está me pedindo o que tem de concreto, André, eu vou começar com uma pesquisa do Pew Research, que levantou que 1 em cada 8 registros eleitorais americanos estavam imprecisos, tá? Fora isso, você já tem múltiplos relatos, inúmeros relatos de fraude nas eleições, tanto de 2016 quanto de 2018. Por exemplo, só alguns exemplos: confusão na Califórnia, onde 83 cédulas foram encontradas na casa de um sujeito; fraude na Flórida em 2016, várias urnas falsificadas com uma mulher; na Virgínia em 2016 tinha até morto votando; reconfessa, Cynthia Gonzalez foi condenada no Texas; também no Texas 16 mil urnas encontradas em Fort Worth, perto de Dallas; e agora, na semana passada, encontraram na Pensilvânia uma série de cédulas com votos registrados para o Donald Trump jogadas no lixo. E agora o FBI está investigando o que aconteceu. Bom, como se não bastassem esses fatos, na semana passada, no domingo, o James O'Keefe, do Project Veritas, que faz um trabalho investigativo aqui nos Estados Unidos, divulgou um vídeo com a câmera escondida, mostrando inequivocamente um funcionário da campanha da muçulmana Ilhan Omar, uma congressista do Partido Democrata, comprando cédulas das pessoas mais pobres e coletando na marra, na casa das pessoas, principalmente dos velhinhos, cédulas eleitorais, uma coisa que se chama de ballot harvesting, né? Colheita de cédula. Virou caso de polícia também, e a polícia do Minnesota abriu uma investigação. Então você pode achar que é teoria da conspiração, ou você pode acreditar nos seus próprios olhos e ver os vídeos que estão disponíveis na internet. Tá certo, Paulo. E você, Joel? O que você está achando dessa polêmica que terminou o último debate assim com um estardalhaço, né? Vai que é sua. Pois é, o primeiro ponto que eu faço, André, é uma comparação, como o Brasil é melhor resolvido que os Estados Unidos nesse ponto. Como o nosso sistema eleitoral é muito menos sujeito tanto a fraudes, mas também a falhas. E, na verdade, a imensa maior parte desses casos, quando são analisados e que estão sendo investigados, alguns ocorreram já em 2016, você tem até nas primárias americanas, democratas que ocorreram, você teve alguns casos também de cédulas que pareciam ter sido jogadas fora, você tem uma série de jeitos que esse modo mais antigo de voto pode falhar ou pode ser fraudado. Isso é verdade. Agora, o que não é verdade é que exista uma grande concertação, isso não existe evidência alguma, pelo menos, uma grande concertação pró-Biden ou dos democratas para fraudar o processo. Pelo contrário, muitas vezes você descobre que o condado onde aconteceu a fraude, na verdade, era dominado por republicanos. É uma coisa pontual ali, depois você descobre outro caso pontual ali, e tem as duas coisas. Tem a falha e tem a fraude local também. Não existe até agora
E até agora já são anos de investigação, tanto nas eleições normais quanto no voto via correio. O voto via correio, evidentemente, tem mais espaço também para falhas e possíveis fraudes. Mas você não tem nenhuma evidência clara, nenhuma evidência nenhuma, aliás, de que haja uma concertação para prejudicar o Trump nisso. Então, por que ele escolheu o voto pelo correio como objeto de acusação dele? Porque há uma estimativa de que muito mais eleitores do Biden do que do Trump usem o voto pelo correio. Ambos estão se colocando de maneira muito diferente com relação à votação. O Trump se coloca da seguinte maneira: se eu perder, é porque foi fraudado. Ele não é nem capaz de dizer que vai aceitar o resultado da eleição caso ele perca. Isso foi bastante grave o que aconteceu no debate. Ele disse que talvez não aceite, ele deixa em aberto. O Biden foi bastante claro e bastante tranquilo, dizer, é evidente que ele vai aceitar, porque ele não vai ter nem o que fazer. Se ele perder ou se ele ganhar, acabou. O resultado da eleição é final nos Estados Unidos, como tem sido em todas as eleições da sua história. A gente não vai imaginar que, por um arroubo populista, um presidente, mesmo um maluco como o Trump, possa acabar com a tradição democrática do país. Mas a postura do Biden é outra. É dizer, não só vou aceitar o resultado, evidentemente, como incentiva as pessoas a irem votar. Esse é o caminho que elas têm para alterar o rumo da democracia americana. No Partido Republicano, infelizmente, nos últimos anos, todo o esforço deles é para limitar o voto, especialmente para eleitores mais pobres, eleitores negros, que eles sabem que votam em sua maioria nos democratas, têm tido cada vez mais problemas e cada vez mais dificuldades para se registrar como votantes. É mais um ponto que os Estados Unidos está muito atrás do Brasil. Aqui no Brasil, todo mundo vota e é preciso reconhecer, a eleição é muito mais segura e menos passível de fraude.